Fala galera, tudo certo aí? Então, ó, hoje infelizmente não é noite de lua cheia, mas ainda assim é uma noite boa pra gente falar de lobisomem aqui. Ainda mais, né, mais especificamente, vamos falar sobre um lobisomem americano em Londres, um filme de 1981, um filme que já vai trazer um monstro clássico, né, no caso o lobisomem, e trabalhar ele dentro de um contexto mais oitentista, que é a década dos grandes blockbusters do cinema, né? Então que o cinema ganha uma cara mais de diversão escapista mesmo, mais despretensioso, pós aquele período da nova Hollywood e tal. Assim como outros filmes de terror também acabaram trazendo, né, uma carga um pouco mais cômica e mais divertida, né? Como Gremlins, né, que é do mesmo período, o Beetlejuice também, aquele Garotos Perdidos, Eu, a Louca nos Monstros e tal. Então ele vai ter essa pegada, né, um pouco mais cômica mesmo, voltado para o terror. Mas também é legal trazer esse filme aqui, porque ele é um representante interessante de um subgênero do terror. Controverso, claro, polêmico, mas que é legal de se debater, porque ele até mesmo ele fura a bolha do terror, né? Que é o body horror, o horror corporal. Então é o tipo de horror que vai utilizar do corpo humano, de uma figura humana, para nos causar horror, para nos causar espanto, nos causar repulsa, aversão, né? A partir de um processo de desumanização. Então ele não necessariamente trabalhou gore, né? Tipo, o que é o gore? Gore é o sangue, gore é tripa, é tortura, mutilação e tal. E o gore ele acaba sendo importante dentro do terror, e a gente vai falar do gore, mas mais lá pra frente, mais lá pro futuro, década de 2000 e tal. Agora o papo aqui é body horror, e o body horror ele vai trabalhar a figura humana, né? Sem ser o gore e tal, mas passando por um processo de desumanização. Então, tipo, pô, o humano que tá deixando de ser humano gradativamente, saca? Seja por uma zumbificação, então muitos filmes de zumbi vão empregar o body horror também, seja por um processo de metamorfose. Então um cara que manja muito de body horror é o Cronenberg. Você pega os filmes de Cronenberg, pô, é o puro creme do body horror, saca? A Mosca, por exemplo, que ele faz uma metamorfose de um humano com inseto, né? O Videodrome, que ele faz metamorfose do humano com armas, com eletrônicos e tal. E então, justamente, né, por ele utilizar de uma figura que é humana, mas que está perdendo a humanização, né, que está gradativamente deixando de ser humano, é um tipo também de terror que ele vai trabalhar muito na zona do Vale da Estranheza, né? O que é essa parada do Vale da Estranheza? Como ele é um conceito meio complicado de se explicar aqui no vídeo, eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo se eu for explicar ele aqui, e também como é um conceito que não se restringe só ao cinema, além desse vídeo, eu tô liberando um post na página hoje, em que eu discuto um pouco sobre esse conceito do Vale da Estranheza mesmo, voltado para os filmes e tal. E para isso eu até peguei de exemplo Maligno, que é um filme que estreou sexta-feira na HBO Max, um filme bem recente, mas que vem nessa pegada meio de body horror também, e que eu curti pra caramba, achei muito divertido. Se quiser dar uma olhada nesse post, tiver curiosidade, vou deixar ele linkado nos stories para facilitar o acesso, fica mais que à vontade para ir lá ver, né? Mas aqui, resumindo, né, o Vale da Estranheza, pensa num gráfico, né, tipo, em que é um gráfico de aparência humana e de familiaridade, né, nossa familiaridade visual. Então, uma parada que vai tratar do nosso visual, né. Então, tipo assim, um gráfico fazendo uma curva, né. Aqui a gente vai ter a figura humana, que, pô, somos muito familiares com a figura humana, porque somos humanos. E aqui pensa numa. Vamos trazer para o lobisomem americano em Londres, né? Mas do outro lado do gráfico, pensa num doguinho, por exemplo. Né? Um lobo e tal, assim, um canino. Né? Então, pô, doguinhos também estamos muito familiarizados com doguinhos, né? Então, conforme o humano ele vai se tornando um cachorro, né? Um lobo e tal, a gente vai até falando, ah, beleza, né? Tá estranho, mas eu consigo reconhecer essa figura aí, não tá me causando uma aversão. Mesma coisa, assim como o doguinho tá se humanizando, tá se tornando humano, mesma coisa. A gente fala, ah, tá ok, né? Por enquanto tá de boa. Até chegar no momento em que, tipo, é meio que o meio do caminho, saca? É uma parada que não é nem humana, nem cachorro, mas que ao mesmo tempo é as duas coisas, ao mesmo tempo, tipo, tem traços humanos, mas a gente não consegue identificar o humano, né? E como esse gráfico está justamente fazendo um vale para baixo, essa zona é chamada de Vale da Estranheza, porque é uma figura estranha, uma figura que, tipo, que nos causa repulsa, nos causa aversão, porque é isso, tipo, é humano, mas não é humano ao mesmo tempo, a gente não consegue reconhecer ele como humano, apesar de ter características humanas, saca? E quando a gente traz para esse filme, cara,
é a cena do David se transformando no lobisomem, né? Que, pô, acho que pelo menos pra mim é a maior cena de transformação de um lobisomem que eu já vi nos filmes, saca? É uma cena que, pô, que traz muito desse body horror, causa muita aversão, causa muito medo mesmo na gente, né? A partir daquela cena de transformação e tal. E é uma cena que a gente não consegue distinguir o que é humano, o que tá deixando de ser humano, saca? Então ele prega muito bem esse conceito. E é uma cena também que, como eu falei, pô, ela fura a bolha do terror, porque ela não só vai garantir, né, o Oscar de melhor maquiagem para esse filme em 82, mas também ela vai despertar o interesse do nosso grande Billy Jean, nosso Michael Jackson, né, saudoso, que vai, pô, vai ver essa cena, vai ver esse filme, vai falar, caraca, que parada estranha, mas que parada doida, né? E aí ele vai atrás do John Landis, chama o John Landis para dirigir o clipe de Thriller, né? Vai trazer toda a equipe de produção desse filme do Lobisomem Americano em Londres para fazer a maquiagem, para fazer a produção do clipe de Thriller. Então, se você curte Michael Jackson, se você já viu o clipe de Thriller e tal, já assistiu, né? Pô, é uma pegada meio body horror mesmo, é um fruto desse filme, saca? Tipo, o que os caras fizeram nesse filme aqui, depois eles foram lá e fizeram o Thriller com Michael Jackson. Então, é uma curiosidade interessante, né, que eu acho da hora sobre esse filme, mas que é legal trazer pro papo também para mostrar como também o cinema de terror ele acaba sendo influente não só fora do terror, mas fora do cinema como um todo também, né? E obviamente, né, pô, esse lance do body horror e até mesmo esse lance de incorporar um pouco de comédia no terror acaba influenciando muitos outros filmes dessa época e filmes que vão vir depois, né? Como é o caso do filme que a gente vai discutir um pouquinho amanhã, que vai pegar o body horror, vai amplificar, vai pegar o terror, vai amplificar, mas também vai pegar a comédia, vai amplificar, né? Mas é um papo pra gente ter amanhã. Mas diz aí, se você já assistiu um Lobisomem Americano em Londres, né, se você curte esse filme e tal, se você quiser deixar alguma outra indicação sobre filme de lobisomem, um filme de monstro dessa época, assim, que tem uma carga de humor um pouco maior, fica mais que à vontade para deixar aí nos comentários. Se quiser também deixar alguma indicação de algum filme que vai utilizar do body horror também, quiser deixar aí nos comentários, fica à vontade também. Quiser dar uma olhada lá no post de Maligno, né, que eu falo do Vale da Estranheza, fica à vontade lá. Inclusive eu deixei indicações, né, e dicas de outros filmes que eu gosto e que vão nessa pegada meio body horror também aí. Fica à vontade para ir lá dar uma olhada, vou deixar nos stories para facilitar o acesso. Obrigadão pela atenção hoje e fica ligado aí que amanhã então a gente continua aqui. Valeu!